iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Entre os grandes luminares da segunda metade do século XIX e comecinho do século XX está a figura do filósofo austríaco Rudolf Steiner, que além de filósofo era místico, metafísico e um pesquisador que abrangia um leque de conhecimentos extraordinário para uma só pessoa. A própria figura do Rudolf Steiner é muito citada no meio do rosacrucianismo, muito elogiosamente, por causa das suas grandes contribuições na metafísica. E dentre essas grandes contribuições está o curso biográfico, que é um curso muito interessante, uma análise biográfica, na verdade, do ser humano, baseado nos seus ciclos. Para falar disso, nós convidamos hoje o professor Jonas Bach, que é formado em jornalismo, fez o seu percurso acadêmico na educação, onde obteve o seu título de doutor. Atualmente ele é pesquisador do pós-doutorado da Unicamp, com foco na fenomenologia de Goethe e na cosmovisão de Rudolf Steiner. Iniciou na Alemanha o seu aprofundamento em pesquisas no âmbito dos estudos biográficos. É autor ainda dos livros Espírito de Surfista e Laboratório da Metamorfose da Alma. No campo da educação, ele atuou como professor da pedagogia Waldorf. Uma pessoa mais do que qualificada para nos ensinar a todos aí sobre esse assunto interessante que é o biográfico. Tudo bem, professor Jonas? Muito bem, Jamil. Como é que você está? Eu estou muito bem, quero agradecer à Ordem Rosa Cruz e a você, Jamil, pelo convite de participar do programa de vocês. O prazer é todo nosso, viu? Jonas, me diga uma coisa, antes de entrar nessa questão tão interessante que é o curso biográfico, para introduzir o tema, me diga primeiro o que é antroposofia e quem foi Rudolf Steiner. Muito bem, olha, a antroposofia é um campo vasto do conhecimento humano a respeito da relação do ser humano com o cosmos, com o ambiente cultural, social e com a natureza, com o planeta Terra. Ele envolve inúmeras influências, como uma linha de ponta da ciência, que a gente chama de fenomenologia, inspirada em Johann Wolfgang Goethe, mais comumente conhecido como um artista, porque ele foi poeta, escritor, enfim, mas ele realizava pesquisas na área da botânica, por exemplo, na área da ótica, e ele era muito diferente da ciência dominante, e esse é um dos focos da antroposofia, porque a direção da cultura ocidental foi para o materialismo. É verdade. Inspirado principalmente pela predominância da ciência. Sem dúvida. E um dos grandes objetivos da antroposofia, fundada por Steiner, era e continua sendo o desenvolvimento de uma ciência que não seja materialista. Ou seja, que nós possamos identificar nos fenômenos que estão em torno de nós, não somente leis do âmbito físico, mas inclusive uma cosmovisão monista, ou seja, que une espírito e matéria. Inclusive, é fantástico e está consoante também aos propósitos de sociedades como a própria Rosa Cruz. Mas a figura do Steiner, você pode falar um pouquinho? Porque ele era, no mínimo, polivalente, né? Porque ele atuou na ciência, na botânica, na medicina, na química, na filosofia, na metafísica, no esoterismo. Você poderia falar um pouquinho? Posso, sim. Ele teve uma vida muito interessante. A trajetória existencial do Steiner é sui generis. Ele nasceu no interior do que a gente chama hoje de Croácia, em 1861, filho de um funcionário de uma estação de trem. Então ele estava e telégrafo, ele estava na plena modernidade do século XIX, porque telegrafia e trem era mobilidade. Sem dúvida. E comunicação, para a época dele era ultramoderno isso. Foi estudante de Viena, contemporâneo de Freud, estudou Kant desde os seus 15 anos de idade, um aficionado por filosofia, embora estudou engenharia por influência do pai, e sempre manteve escondido até praticamente os 40 anos de idade um fator, porque a família dele era uma família de católicos e ele não podia revelar o fato de ele ter percepções do mundo suprassensível. Ele era clarividente, se não me engano? Era, desde criança. Mas o ambiente familiar não permitiu que ele espontaneamente ficasse falando a respeito desses assuntos. Então ele se calou. E quando ele era jovem, ele trabalhava na ciência, que repudiava isso ao máximo. Então ele também ficou quieto. E em torno dos seus 40 anos de idade, ele passou por uma crise existencial muito profunda. A pergunta era, devo me calar? A partir dos 40, ele começou a revelar tudo o que ele sabia. A Lília foi pondo para fora todo o conhecimento. Exatamente. E um desses conhecimentos você vai abordar aqui, que é o curso biográfico, né?
Então, o que vem a ser o curso biográfico? Que benefícios ele traz para as pessoas? Olha, só para fazer uma ponte antes de chegar nessa sua pergunta, Jamil, que é o seguinte, o Steiner tentou muito, enquanto estava vivo, falar sobre a questão do destino humano. Ele realmente conseguiu isso no final da sua vida com um ciclo de cursos e palestras. Ele deixou a semente para isso. No formato que a gente encontra hoje, foi desenvolvido por uma médica que nasceu no Brasil. O nome dela é Gudrun Burkhardt, está viva até hoje, está com seus 84 anos de idade e mora na cidade de Florianópolis. Olha que bênção. Foi ela, uma médica antroposófica, que na década de 80 espalhou no Brasil e no mundo o curso que ela desenvolveu, né, o biográfico. O trabalho biográfico foi o que ela desenvolveu. Trabalho biográfico. É o nome do curso dela. Perfeito. Tudo baseado na antroposofia. Que interessante. Então, aí respondendo com mais detalhe a sua pergunta, ele é uma forma de trazer pessoas com um maior acesso à antroposofia, sem lidar talvez com a extrema complexidade do que há por detrás da antroposofia. Sim. Mas de um modo tal que nós possamos, no século XXI, ter uma maior potência de percepção do que se trata o nosso destino, para lidar com 3 forças: o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O curso biográfico é um fortalecimento da consciência do eu humano, para amplificar as nossas percepções nessas 3 dimensões temporais que eu citei. Então ele não é um curso teórico, ele é vivencial também. Ele é vivencial. Ele trabalha a psique, as energias humanas. Ele trabalha nesse sentido porque nós lidamos com aquilo que é palpável primeiramente para a pessoa, a sua memória, suas experiências de vida. E a partir do que a pessoa viveu como o seu destino, isso foi concreto, isso é inegável, faz parte da história de vida de cada um de nós. Com esse material como base, o curso orienta no sentido de que a própria pessoa constrói o que a gente chama de o seu mapa biográfico. Olha que interessante, quer dizer que a própria pessoa constrói o seu mapa ela mesma. A partir do processo desencadeado pelo instrutor, digamos. Isso, o curso dá as instruções. E que instruções são essas? Nós podemos falar um pouco de detalhe o que são, por favor. Né? Nós temos que lidar com o tempo. Todos nós aqui estamos mergulhados no nosso destino. E um ponto crucial é o nosso entendimento do que significam as nossas fases de vida. E que fases são essas? Isso. Na antroposofia tem um nome, a gente chama de setênios. Setênios. Isso. O que é que significa a nossa existência a cada 7 anos? Porque hoje se sabe, até uma coisa que a própria Ordem Rosa Cruz coloca, concorda com vocês, a questão de que a cada 7 anos há uma transformação realmente muito pontual. Exatamente. No ser humano. Isso parece que já está provado. E o que a gente faz é o seguinte, descreve o que universalmente... Então tem 2 imagens. A individual é aquela que eu vivi e o que você viveu, Jamil. Entendo. E o que o telespectador em casa pode pensar na sua própria existência. Mas tem um outro aspecto que o curso mostra, o universal. O que é que diz respeito não a mim só como pessoa, ou só a sua pessoa, Jamil, mas a todos nós como seres humanos. Ao seu primeiro setênio, o que universalmente acontece com o ser humano do 0, nascimento, até o seu 7º ano de vida? Quantos anos, que eu mal lhe pergunte, Jamil, quantos anos você tem? Por favor, fique à vontade. Estou entrando no meu 6º setênio, 42 anos. Ou melhor, exatamente. já entrou, mas né? você não fez 42. Já fiz 42, já quer fez? Dizer, já estou no 6º setênio. Então, entrando no 7º já. Se você já completou 42, você está iniciando o seu 7º setênio. Ah, não é 6 vezes 7, é verdade. Isso. Perdão. No 7º setênio. Sétimo Então, setênio. o que nós estudamos são justamente isso. O que significa para um ser humano se preparar para a entrada do seu 7º setênio? Gostaria muito de saber. Então, há detalhes para cada setênio, características do nosso mundo interno, da inter-relação entre o nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento vital, eu posso chamar energético, caso você queira, porque nós temos Com certeza. Né, um corpo de forças vitais que nos sustentam. Corpo psíquico, né? Essas forças, que a gente chama, né? Isso. O outro lado, essas forças psíquicas, a gente pode chamar da alma humana, né? E o que significa ao longo de toda a nossa existência o desenvolvimento espiritual? Que interessante. Então, o curso, o que eu costumo dizer é o seguinte, todo o biográfico, quem realmente passa por ele, sente um efeito terapêutico. Isso que eu ia perguntar, Sim, se você me permite claro, aproveite. a parte.
A gente pode entender o curso biográfico como uma linha psicoterápica, como existe a linha de Jung, como existe a logoterapia, como existe a abordagem transpessoal. Eu sei que ele não é só isso, mas ele tem um efeito terápico também na pessoa? Isso. Ele tem um efeito terapêutico, podemos dizer, né? Porque ele lida com as nossas forças existenciais, ativando certos aspectos que estão latentes ou dormentes para fortalecimento do núcleo humano. E a diferença, que eu poderia dizer assim, algumas terapias, elas estão destinadas para aqueles grandes momentos de dificuldade que qualquer um pode passar e precisar de um apoio. Afinal de contas, sem dúvida. Nós não somos, assim, a prova de todas as situações da vida. O que eu costumo dizer assim, mas o biográfico é uma vertente terapêutica que é indicada para todas as pessoas. Perfeito. Porque ele nunca acaba. Uma vez que você o faz, você percebe que ele é para a vida inteira. Então não é só um curso, pode-se dizer que é um método para a vida. É um método para a vida, correto, Jamil. Mas esse, vamos chamar, eu não sei como é que você chama, de instrução ou atendimento, ele é individual? Ou eu, por exemplo, eu gostaria de passar pelo processo do curso biográfico com o Jonas. Você vai me atender individualmente ou você vai me inscrever num curso com outras pessoas e com outros colegas eu vou passar pelo processo? Como é que funciona isso? Normalmente, o que eu recomendo é exatamente isso que você está apontando, Jamil, é que a pessoa, primeiro ela participe de um curso com um grupo, geralmente um grupo bem pequeno para manter a qualidade, é o que a gente faz, né? Sim. E que com as descrições, com o tempo de construção do seu próprio mapa e do estudo das leis da existência humana, nossa, o ganho de insights, de discernimentos já é tão grande que com a minha experiência ela já vem demonstrando o número de ganhos que as pessoas obtêm e são beneficiadas. O que pode acontecer é o seguinte, o que existe é o aconselhamento biográfico, a orientação biográfica. Às vezes a pessoa pode estar num momento de vida cuja complexidade das condições e circunstâncias solicitam um momento individual. E a pessoa é livre para solicitar também isso, ela pode requerer que a sua existência tenha um olhar particular. Isso pode acontecer também. Isso é interessante e você me corrija se eu estiver errado, Jonas. Me veio agora uma imagem como se as pessoas que bolaram isso, ou que intuíram isso, ou que construíram isso, né, a partir dos ensinamentos de Steiner e essa senhora que você... A Gudrun Burkhardt. Meio que cartografaram esses setênios da existência humana, ou cartografaram, permitindo, né, você detectar, olha, o que você está passando não é uma coisa que está acontecendo só com você, isso já está cartogafado, você está na fase normal. Seria mais ou menos isso? Você falou uma coisa perfeita, Jamil. Muita gente se livra daquelas ideias errôneas, aquelas imaginações que não cabem, quando ela consegue vislumbrar que na existência humana nós todos perpassamos por momentos e ela compreende o que está passando. Isso é uma experiência de libertação que traz uma grande leveza. Que interessante. Olha, vamos explorar você um pouquinho mais, Jonas, e é que o assunto é fascinante, né? Eu quero te fazer uma pergunta, só para deixar eles, inclusive, com gostinho, né, com água na boca. Por exemplo, vamos falar no primeiro setênio, porque pelo menos a gente ouve muito o seguinte, que esse é um período essencial, parece que, não sei se é verdade, a criança ela está entre o espiritual e o material, e é um período onde, infelizmente, na nossa educação materialista, a criança ela vai sendo forçada a desligar essa parte espiritual pela quantidade de nãos que houve, pela educação materialista. Tem as crianças que têm amiguinhos invisíveis e o pai fala, não, isso é besteira, isso aí é imaginação, tá ficando louco esse menino, e ele vai atrofiando. Você poderia dar uma palhinha do primeiro setênio, ou sei lá, dos 3, 4 setênios, o que você puder. E você acabou vinculando, Jamil, com o tema da educação e com as nossas condições em pleno século XXI, do que significa para nós hoje educar as nossas crianças. Porque realmente o primeiro setênio é um portal, é alguém recém-chegando nesse mundo. Então o nível de sensibilidade é altíssimo. Nós adultos já fechamos demais as nossas portas e esquecemos que as crianças ainda estão com todos os seus canais abertos. Exato. Isso aí. Mais uma outra característica. A criança do primeiro setênio, ela é como uma lua. Como uma lua? Lua, no sentido de que ela reflete a luz do ambiente. Olha só. O que acontece no ambiente dos adultos, a criança imita, é o que nós falamos.
E foi o que aconteceu nas nossas existências. É verdade. E é bom a gente fazer um pouco de pesquisa. Qual era o ambiente social no meu primeiro setênio? Qual foi a língua materna que eu aprendi? O ambiente cultural em que eu comecei a crescer nesse mundo? Não que eu precise lembrar de tudo, mas um pouco a gente sabe. E qual é o significado para hoje, como ser adulto? Significa que é quase como uma esponja, porque nós absorvemos tudo isso de uma maneira sem filtros. Isso significa o primeiro setênio, né? E dependendo do que você absorve, vai determinar, às vezes, a tua vida, né? Aquilo vai ficar com você. Pode ficar uma marca muito grande, dependendo do que foi vivenciado no primeiro setênio. A criança que cresce num ambiente, por exemplo, não necessariamente brutalizado e brutalizador, mas um ambiente de muito ceticismo, muito materialismo, muito foco só no intelecto e pouco no espírito, isso também não é o ideal, né? Nesse caso que você está descrevendo, Jamil, é o que nós chamamos na antroposofia de uma aceleração exagerada da encarnação. Olha. Porque o aprendizado daquele ser espiritual que está chegando na Terra é lidar com a matéria, é um aprendizado. Sem dúvida. Em todos os sentidos. Claro. A questão é que a ênfase que vem se dando é de uma intelectualização exagerada para um primeiro setênio, que é desnecessária. Uhum. A criança ainda faz muito bem para ela viver no mundo da fantasia, para manter seus canais abertos, porque ela ainda precisa experimentar esse mundo em que nós vivemos com um poder de forças mágicas. Lógico que para nós adultos, se vamos falar do vento, nós já sabemos e lidamos com as leis físicas que existem em torno e inerentes a esse fenômeno. Mas não é assim que a criança vive. Exato. Como só um jogo de forças físicas. Ela vive isso ainda como um ser. O vento é um ser. E esse ser é um ser mágico, porque ele é poderoso. É uma outra linguagem que é a mais adequada para uma criança do primeiro setênio, que traga esse elemento com a fantasia que enriqueça a vida interna dessa criança. E isso deveria ser implementado, esse tipo de abordagem, que é a finalidade da Waldorf, né? Isso. Em todas as nossas escolas. Uhum. E muitas vezes não é, né? Vomita-se matéria em cima da criança, quase que sempre de abordagem materialista, e aí a gente tem as consequências. Exatamente. Me diga uma coisa, Jonas. Você falou do curso biográfico, existe essa cartografia dos nossos diferentes setênios. Uhum. Você pode dar mais algum exemplo prático, por exemplo, de uma pessoa, você deve ter experiência com o curso, né? Uhum. E com o próprio biográfico, de alguns bloqueios ou até mesmo traumas que podem ser resolvidos ou que foram tirando da tua experiência com pessoas através desse conhecimento do biográfico? Sim, posso Limitações. dizer. Olha, lógico, o que eu gosto de ser bem realista, é o meu estilo de trabalho. Porque hoje as pessoas não merecem, nós todos estamos sofrendo a invasão de muita propaganda enganosa. Sem dúvida. Charlatanismo. Isso, essas coisas todas, isso não é saudável para criar confiança. Uma das melhores coisas que a gente pode estabelecer é a confiança. De forma nenhuma. Então, jamais quero trazer a imagem de que o biográfico seria algo milagroso que agora simplesmente resolveria todos os nossos problemas. Ele realmente já vi lidar com questões de bloqueios existenciais, ou a pessoa se encontrou em situações de vida onde ela estava, digamos assim, há um longo período entrando em círculos viciosos, ou seja, não encontrando soluções para os seus problemas. E a maneira de construir autonomia, porque a maior abordagem do biográfico é assim, fortalecer esse eu, trazer independência, libertação e autonomia de forças para que a própria pessoa tome o destino nas suas mãos. Isso é uma das grandes conquistas através desse curso. Então, muito interessante. Isso, a minha experiência tem demonstrado isso. Agora, já houve também da minha parte orientação para que a pessoa busque terapeutas específicos, porque certas questões merecem uma dedicação mais focalizada. Sem dúvida. Porque aquilo está amarrando a vida dela. Então, muitas vezes, é necessário também uma concentração em algum aspecto específico que merece uma abordagem terapêutica mais precisa e focada. Às vezes, problemas de saúde, a pessoa não pode negligenciar
os benefícios da medicina, Sem dúvida. ou de uma terapia artística. Sem dúvida. Interessante isso. Então existe às vezes uma abordagem que acaba se tornando bastante amplo. um leque amplo, exatamente. Jonas, a quem se destina o biográfico? Quer dizer, tem um público-alvo específico ou toda e qualquer pessoa, a partir de que idade pode-se fazer o Isso. curso? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas aí já estão interessadas, né? Eu sou uma delas, né, em querer experimentar a técnica. Olha, eu vou lhes dizer isso, sou estranho, mas eu vou ser sincero, eu recomendo a partir dos 28. Dos 28, por quê? Exatamente. É o quarto setênio, ela né? já terminou o quarto setênio e está entrando no quinto. No quinto setênio. Exatamente. Isso. Ela está na transição. Ali já há um amadurecimento suficiente para a construção do mapa e para que todas aquelas nossas explicações do que são e descrições do que são os setênios não soem algo teórico. Às vezes, quanto mais idade tem a pessoa, melhor até é. Olha só. Porque aí ela consegue enxergar o fio vermelho, o fio condutor de toda a sua vida. Quando a pessoa é muito nova, o curso tende a ficar teórico, porque ela não viveu o suficiente. Chega num plano, por exemplo, quando nós trocamos do primeiro para o segundo setênio, nós vamos ter toda uma troca de dentição que fica visível. Sim. Do segundo para o terceiro, o ser humano amadurece para a reprodução humana. Isso. Mas de um quarto para um quinto, não tem nada físico que se torne visível. Exato. Então, esses níveis são internos. Então, a percepção é mais elaborada. E ela tem que ser vivenciada para não ser acúmulo de informação teórica, porque aí o curso fica chato. Entendo. Fica chato, ele fica teórico, Sem não dúvida, tem graça não nenhuma. atinge seu objetivo. Exatamente. Jonas, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa estar no seu quinto setênio, por exemplo, mas sem ter vivido adequadamente um ou dois dos setênios anteriores, ela ter que retrabalhar, quer dizer, ela está atrasada em relação ao que se espera daquele momento de vida dela, daqueles 7 anos. Pode acontecer isso? Pode, isso pode acontecer, às vezes as pessoas identificam, porque o que nós vamos vendo é esse critério antroposófico para o que é saudável espiritualmente, para a alma, animicamente, ao longo do nosso decurso existencial. E a nossa vida hoje, ela não está nas condições ideais para ninguém. Ninguém está tendo a vida perfeita. Está bem aquém disso. Exatamente. Então, nós conseguimos enxergar quais são os caminhos de compensação. E às vezes nem sempre são atrasos, muitas vezes também são excessos de adiantamentos. Existe isso também. Precocidade, isso também não é muito bom. Exato. Porque precocidade significa envelhecimento. Nós não podemos, não é porque nós estamos ganhando em idade que nós devemos perder necessariamente o frescor da vida. Isso tem sido um dos perigos da vida urbana, da vida com excesso de tecnologia. Exato. Há um ressecamento da vida, um desânimo, né? Muitas pessoas estão sendo ameaçadas, né? Não tem dúvida. Assim como a poluição ameaça nosso pulmão, hoje um ambiente cultural está ressecando muitas almas, verdade, né? Estão é se verdade. encontrando ressecadas. Está matando o sonho. O sonho da vida. O mágico, né? A gente não pode, porque esse é a nossa, é o nosso fio condutor, né? Por onde a gente vai nesse caminho, né? Não, Nossas mãos não podem perder isso aqui. E Jonas, falando, eu não sei se você já respondeu, sem dúvida, não sei se você já respondeu sobre os níveis avançados de conquista na prática do biográfico, não sei se você já falou sobre isso, quais seriam esses níveis, né? Posso falar também sobre esses níveis avançados. Sucintamente, se puder nos... o que eu posso dizer assim, o biográfico também tem pesquisas em avanço. O Joseph Yari, em São Paulo, é mais alguém no Brasil desenvolvendo novas facetas, ou seja, o biográfico não é algo estanque, ele é algo em evolução. Junto com o Steiner e com a Gudrun Burkhardt. Então, existem novos estudos dos espelhamentos, por exemplo. O que são os espelhamentos? Espelhamentos são os estudos, porque a nossa noção mais básica e primária do tempo, ela é errônea, porque a gente tem a sensação que o tempo é linear. Como se eu, do 0 até os meus 80, fosse sempre numa linha reta. E o tempo não é linear. O tempo da existência humana, ele apresenta pontos de intersecção, que são espelhados, que a gente fala, que eu posso dizer assim, alguém teve um acidente de carro com 17 anos. Opa, então ele anota isso no seu mapa biográfico e a gente estuda quando que isso se espelha na vida dele. Porque lá na frente vai ter um espelhamento esse acidente de carro. Que coisa. Isso é importantíssimo. E vai incomodar, saber. Às vezes bloquear ele. Pode acontecer. E precisa saber desbloquear. Olha, Jonas, o assunto realmente é fascinante, né? Pena que o nosso tempo aqui, né, cartesiano, muitas vezes é o nosso inimigo.
Eu gostaria de agradecer muito a tua participação, viu? Gostaria de saber, para te achar, quem quiser fazer o curso biográfico com você, um atendimento, seus dados devem estar entrando aí nos monitores. Pode entrar em contato comigo ou pelo meu celular ou pelo meu e-mail. Pode ficar à vontade para fazer perguntas. Você dá palestras, Dou cursos? palestras e cursos, exatamente. Então tá bom, a gente te agradece muito. Como você estava me falando no começo do programa, parte da trajetória do Steiner meio que tem uma incursão no rosacrucianismo, né? Então os dois caminhos são muito parecidos, porque o Steiner bebeu um pouquinho, então podemos dizer que são escolas irmãs, mas de qualquer forma você vai voltar outras vezes para falarmos disso, tá bom? Agradeço ao Jamil mais uma vez a participação e a Ordem Rosa Cruz também. Gratidão é toda nossa. E você, nosso amigo aí, telespectador, que vem acompanhando o programa Presença e Harmonia, escreva para nós através do nosso e-mail, presençaeharmonia@amorc.org.br, dando sempre suas sugestões e suas impressões sobre o programa. Agora você fica, como de praxe, com a dica cultural com a nossa soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o 6º volume da série O Homem Alfa e Ômega da Criação, organizado pelo Frater Luiz Eduardo Berli. Esta obra é o resultado dos trabalhos dos pesquisadores da Universidade Rose-Croix Internacional, apresentados este ano em seu congresso, que teve como tema Misticismo e Saúde sob uma perspectiva transdisciplinar. Os artigos deste livro demonstram como, através da transdisciplinaridade, podemos aliar o conhecimento das leis divinas para a manutenção da vida em harmonia, contemplando o homem como um ser holístico, ou seja, corpo, mente e alma. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!